né, para a gente já começar aqui já estamos encerrando o nosso primeiro bimestre. Espero que vocês já estejam fazendo o trabalho de vocês aí, que é extremamente importante, né? Vamos que vamos nessa. Hoje a gente encerra a filosofia medieval de justiça, né? A gente vai hoje para São Tomás de Aquino, né? A gente vai para Tomás de Aquino, né? Para encerrar a estrutura medieval e depois ir para a estrutura moderna, né? Aqui a gente tem um grande salto aqui durante a Idade Média, né? A gente está indo aqui agora para meados de 1200, né? De um italiano, né? De Tomás de Aquino, né? A gente está indo para meados de 1200 aqui, a gente já está numa estrutura avançada do chamado da filosofia medieval, né? Do medievo, né? Sendo assim, a gente já está aqui presente agora em um momento mais delicado aqui da, da Idade Média já, e algumas tentativas até de resgate. Então, hoje, a gente vai começar a trabalhar com esse autor que vai fechar a Idade Média e um conceito completo, né? O conceito final da justiça na Idade Média, né? Que daí já vai poder fazer com que vocês possam começar a pensar aí no trabalho de vocês, né? Nessas estruturas, né? Se a gente conseguir encerrar a matéria hoje, pessoal, inclusive eu posso dar aí a próxima aula aí, para que vocês possam aí resolver os problemas de vocês aí, né, de trabalhos, de avaliações, né? A gente pode deixar essa aula aí livre para vocês aí, se a gente conseguir terminar a matéria hoje, para que vocês possam fazer. Vamos ver, né? A gente vai falando, se vocês quiserem que faça uma revisão, também fica a critério de vocês. Mas vamos começar aí, vamos começar a discutir Aquino, né? Tomás de Aquino é um autor que até hoje é muito utilizado. Eu acho que dos autores da Idade Média, Tomás de Aquino é ainda o mais estudado, principalmente porque Tomás de Aquino vai ter uma relação muito grande no resgate grego, né, no resgate grego do medieval, né, e ele não vai ter aquela visão pessimista, né, a visão pessimista que Agostinho de Hipona tem, né. A gente vai ter uma visão um pouco mais como que a gente pode dizer, um pouco mais estruturada do autor, né? Então, a gente vai ter um resgate grego no Aquino. É bem interessante a visão de justiça dele, né? Mas então já vamos começar, né? É interessante, né? É, é, o Tomás de Aquino, ele vai começar a perceber a ideia de justiça. E ele vai tentar dar uma finalidade à ideia de justiça, né? A finalidade da justiça vai ser um elemento importante para Tomás de Aquino, né? Então, ele vai colocar para a gente que a justiça, né, uma definição de justiça, é como uma pergunta. Isso que é interessante, né? A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, né? Então, ele já começa com uma ideia bem pragmática de justiça, como uma pergunta, que é claro que a gente vai compreender a partir daqui, né? E que Tomás de Aquino ele vai tentar dar um sentido a essa constante estatal da justiça, né, digamos assim. Tomás de Aquino vai permitir a gente que faça uma análise, né, uma análise bem detalhada de quais são os pontos que essa ideia estatal do uso estatal romano, principalmente, né, que deriva do direito romano ali, sobre a justiça de dar a cada um o seu direito. Mas daí ele relaciona justamente no conceito teológico da filosofia aqui, né? Se o direito é dar a cada um o seu direito, ele pode ser aplicado como uma vontade constante e perpétua, ou seja, é possível que a gente aplique a ideia do direito estatal, né, sobre uma perspectiva, né, de continuidade, ou seja, de eternidade, do etéreo, né? Etéreo. É possível que a gente dê
esse sentido de eteriedade para essa constante estatal da justiça, é possível que a gente pense em uma justiça estatal, uma justiça civil, né, a justiça dos civitas, como uma ideia possível de se comprometer com o conteúdo do eterno, né? Porque, veja, claro que o Tomás de Aquino, como um bom filósofo católico, ele vai permanecer na ideia dessa justiça a partir de um complemento teológico, né? Então ele vai tentar fazer essa relação entre a justiça das civitas, a justiça do Estado e a justiça etérea, né? Então é basicamente isso. E vamos ler junto aqui uma citação que eu reservei para vocês aqui, né? Eu reservei essa citação para vocês aqui. Vamos da Suma Teológica, tá? É um livro importante do São Tomás de Aquino, né, de Aquino, que pode nos ajudar a pensar essa ideia, né? A definição da justiça dada acima, né, que é basicamente o que a gente colocou ali no slide anterior, é apropriada se for bem compreendida. Pois, sendo toda virtude um hábito, é importante a gente começar a pensar aqui, ó. Olha aquele trazendo aquilo que vocês já viram em Aristóteles, né? Ele está resgatando aqui a justiça grega no medieval. Pois, sendo toda virtude um hábito, até vou escrever aqui para facilitar para vocês, né? A ideia da justiça aristotélica do telos, né? Ou seja, justiça como praxis, lembra lá? Da teoria, da prática e da poiese, né? Da frônese da poiese, justiça como prática, como hábito, né? Então, veja, sendo toda a virtude um hábito, que é princípio de um ato bom, lembra? A ideia da justiça como ato, como ação. Ainda ele está resgatando Aristóteles aqui, né? De um ato bom, cumpre definir a virtude por um ato bom, tendo por objeto a matéria da mesma virtude. Olha que interessante. Então, a virtude está no ato, porém, que é o que Aristóteles fala, porém, a matéria da virtude é o que ele vai aproximar da ideia medieval, né? Enquanto ele tem o ato, o ato bom aristotélico, frônesis, por outro lado, ele vai ter a matéria da virtude com a ideia teocêntrica, né? Na justiça em Deus. Olha a mistura interessante que ele está fazendo aqui. O Tomás de Aquino, ele está pegando os autores que a gente estudou e juntando em uma coisa só, né? É interessante isso. Matéria da mesma virtude. Ora, as coisas que são relativas a outrem são matéria própria da justiça. Veja mais uma vez, o que é justiça para a estrutura humana, né? A justiça está, né? A justiça está no outro. Se grego, né? Né? No ato civil, ou seja, no fazer, né? Vou colocar dessa forma, no ato para o outro cidadão, se medieval, como a gente viu no Santo Agostinho, na renúncia, na renúncia de si, né? Está no outro, se grego no ato civil, né, em agir dentro dos limites do outro, ou no medieval na renúncia de si, como a gente viu em Santo Agostinho, né, em Agostinho de Hipona. São matérias próprias da justiça, como a seguir explicará. Portanto, indica-se o ato
de justiça em relação à sua matéria própria e seu objeto. Quando se diz dar a cada um o seu direito, porque, como diz Isidoro, chama-se justo aquele que guarda o direito. Mas, seja qual for a matéria que se exerça, um ato, para ser virtuoso, há de ser necessariamente voluntário, estável e firme. Com efeito, o filósofo diz: para o ato de virtude se exige primeiro que se faça com conhecimento, segundo, com escolha e para um fim devido, terceiro, com firmeza inabalável. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui a gente pode chamar de paradoxo da virtude. Que basicamente esse paradoxo consiste em agir por dever e, ao mesmo tempo, agir por vontade. Veja a estrutura paradoxal do que ele está pedindo para a gente. O ato de virtude, você tem que agir porque deve, porque é certo, né? Porque é certo, você conhece o certo, né? Você conhece, há um conhecimento do que é certo, porque a virtude exige, é uma obrigatoriedade, é uma norma, é uma estrutura normativa. Você age por dever, você age por dever, é obrigatório o ato. Mas, ao mesmo tempo que você age por dever, você age com firmeza inabalável. Por quê que a firmeza é inabalável? Porque se faça segundo a escolha, para um fim. Ou seja, você age também por vontade. O paradoxo da virtude de justiça humana, né, a justiça humana, é importante declarar isso aqui, né, que essa justiça aqui é uma possibilidade de visualização de de Aquino como uma ideia de justiça humana, que é uma coisa que, por exemplo, Agostinho não achava possível, como a gente viu lá passada, né? A gente está falando de justiça humana. Significa que, para que o ato seja de fato um ato de veras justo, um ato justo de verdade, ele vai ser firme e inabalável, porque você age tanto porque precisa, porque é dever, porque é reconhecidamente bom, porque é reconhecidamente certo, e ao mesmo tempo porque você quer agir certo. Então, como que a gente age porque precisa e porque quer? Essa é a questão tomasiana. Né? Tomás de Aquino ele fala que a justiça humana ela é um misto de dever com vontade. Né? Aqui está a grande matéria da justiça de São Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino diz para a gente que há sim virtude humana. Diferente de Agostinho, que dizia que não havia possibilidade do pecador humano ter justiça. Não, Agostinho diz que é possível. É possível fazer uma lei dos homens, né? A lei humana. Só que essa lei humana, ela é um agir por vontade e agir por dever. E isso é uma amálgama. Isso que é o mais interessante. Essa ideia é uma amálgama entre a filosofia antiga do ato bom como fim, que vocês viram Aristóteles, e a filosofia do agir teológico, do caminho da clesis, do caminho, do eclesiástico, né, da clesis para o juízo final. Ou seja, é uma mistura entre os gregos e os medievais. É uma mistura entre um direito teológico e um direito da humanidade. Vocês vão ver que isso vai permear toda a ideia de São Tomás de Aquino, essa possibilidade. Então, veja, a gente já está em 1200 e pouco, a gente já está numa reestruturação do pensamento medieval, ainda que a gente esteja ainda no ápice de uma perseguição religiosa, mas a gente ainda tem toda uma construção de saberes filosóficos que chega em Aquino e vai trazer para a gente uma nova modalidade que, obviamente, vai influenciar diretamente, radicalmente, o direito moderno e a filosofia moderna. Né? Essa ideia do paradoxo da virtude, agir por dever e, ao mesmo tempo, agir por vontade. E aí, estão entendendo ou não? Hoje está todo mundo meio silencioso. O que há com vocês hoje? O que há que está todo mundo triste, decepcionado hoje? Isso é canseira, né, professor?
Por quê? Tá Nossa, tranquilo hoje. eu tô até de câmera desligada porque eu tô deitada aqui Nossa, anotando as coisas. que absurdo ainda, né? Deitada vendo aula. E aí, como é que E faz? por Como isso que que eu quero faz? continuar no remoto. Entendi, para poder ter essa possibilidade ainda, né? Assistir aula de pijama, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Eu tô vendo o aluno levar colchonete para aula quando voltar presencial, né? Porque não vai saber, Mantinha, né? não, E de não, pantufa. não vai saber, mas está em outro modelo. É isso aí. Dúvidas, pessoas? Estão entendendo isso daqui? Até abrir a câmera, o Alan já estava com a câmera aberta, Michel e a Amanda, mas a Amanda tá com uma cara de decepção, de tristeza, que tá até me infectando de tanta animação que ela tá aí. Tá fácil não para vocês, hein? Uma sexta-feira gostosa dessa, fresquinha do jeito que tá, né? Esse clima agradável que tá em Maringá. Bom, então tá, eu vou fechar esse slide para abrir de novo o próximo, para sair as letrinhas. Certo? Bom, mas existe toda uma contemplação tomasiana para que a gente possa compreender, né, esse processo de encontro de uma legislação que possa nos tornar próximos de um Estado que seja regido pelos seres humanos, né? Ou seja, é possível em Aquino pensar num Estado humano, mesmo ainda dentro de uma teologia política. Né? Mas ele compreende essa possibilidade. Né? E nesse Estado humano, é importante que a gente saiba que existe todo um procedimento de reconhecimento estatal, né, de reconhecimento do Estado, para que a gente possa entender, basicamente, né, o que a gente... Oh, perdão, aqui eu estou indo para frente demais. Para que a gente possa compreender como se dá, né, essa estrutura possível da gente reconhecer um Estado humano que possa agir por dever e agir com vontade. Bom, basicamente, meus caros, a gente vai ter aqui uma ideia de que é para pensar em lei, né, para pensar em lei, a gente pode começar a pensar que existe uma tripartição legal, vamos dizer assim, né? Existe uma tripartição legal e que vai desembocar, que vai sair, né, em uma ideia do que vai ser possível a legislação humana, né, a lei humana. E aqui não vai separar isso em três espécies de leis, né? A tripartição da lei. A lei como forma de justiça. Então, já para a gente começar a nossa discussão, eu acho importante que a gente possa compreender que a gente vai ter aqui, né, na lei, a ideia de que em São Tomás de Aquino, a lei é instrumento de justiça. Né? A lei sempre será instrumento de justiça. Então aqui a gente já ganha corpo numa obrigatoriedade de uma forma legislativa. E tudo isso começa com a ideia do que São Tomás de Aquino vai chamar de lex aeterna, né? De lex aeterna, que vai estar ligado tanto com a ideia do éter, quanto com a ideia... Opa, tá torto aqui. Quanto com a ideia do eterno, né? Do éter e do eterno. Bom, essas duas ideias, obviamente, são interligadas, são correlacionadas. Essas duas ideias estão perfeitamente em equilíbrio, uma derivando da outra, uma vez que, por éter, a gente tem a ideia de Deus. Né? A ideia de Deus medieval, né? De Deus cristão católico. Por quê? Porque a ideia do éter, aquela substância que ela é tão pura que se ela entra em contato com qualquer outra, ela deixa de existir, né? A sua pureza é inabalável. Então a ideia química do éter sempre vai ser relacionada a Deus. E ao mesmo tempo, o eterno também é relacionado a Deus no medieval, né? Porque Deus não está no tempo, não está, né, possível de ser determinado dentro da estrutura temporal,
né, do espaço. Então, ao mesmo tempo que ele é intocável como éter, é eterno fora do tempo para todos nós. Bom, e essa lex aeterna, ela se faz justamente com São Tomás de Aquino, pensando que as coisas como são, fazem parte de um procedimento etéreo. Fazem parte de um procedimento etéreo e eterno. E eterno. Ou seja, o funcionamento do mundo se dá a partir de regramentos impossíveis de percepção humana. É interessantíssimo isso, porque, de certa forma, Tomás de Aquino estava pensando em ideias como física, enquanto ele pensava isso. Em regras que regem o mundo que ele interpretava ali como sendo, e podem continuar sendo interpretadas sem problema nenhum, como sendo derivadas da vontade de Deus. Então, basicamente, ele pensa em um Deus, em um mundo a partir de Deus, em que tudo que se cria na ideia divina tem uma razão procedimental. Existe por conta de uma lei, de um objetivo. E se é lei e se é objetivo, né, a lei, assim como em Aristóteles, né, a lei tem uma finalidade, tem um telos, né, como a gente viu em Aristóteles. Tem um telos, tem uma finalidade. E, ou seja, a lei etérea, a lei divina, a lei eterna, né, a lex aeterna, ela é uma compreensão de São Tomás de Aquino sobre tudo que é criado faz parte de uma legislação, faz parte de um regramento. Então, o vento venta porque ele venta por conta de uma legislação. A árvore cresce porque ela cresce por conta de uma legislação. As coisas são porque há uma lei divina, há uma lei eterna que rege a organização dessas coisas. O problema para Aquino é que, por ser uma lei divina etérea e eterna, é incompreensível para a finitude humana. Porque a humanidade não é eterna, ela é finita, né? Ela não é etérea, ela é impura. Então, o porquê das coisas, a gente pode definir assim, né? O porquê das coisas, é incompreensível pela razão humana. Então a gente não consegue identificar o porquê, né? O porquê das coisas. É interessante isso, porque a gente pode entender, né? Como, por exemplo, quando a gente pega em Provérbios ou em Timóteo, que vão estar relacionados ali àquela frase, aquele brocardo que é extraído dali, né, de 2 Timóteo 3, né, aquela parte ali, e em Provérbios também, Provérbios 28, se eu não me engano, que a gente consegue extrair aquela ideia de Deus escreve certo por linhas tortas. É mais ou menos essa ideia aqui, né? As vontades divinas não são compreensíveis. A diferença é que, para Tomás de Aquino, não são vontades divinas, são procedimentos, são leis. Assim como as leis da física, para Aquino tem as leis de Deus, né? E bem, a gente não consegue entender essa relação, né, segundo Tomás de Aquino, mas a gente consegue perceber suas consequências, né? A percepção, né, da consequência da lex eterna, né, a percepção da consequência da lex eterna se encontra na chamada lex naturalis. O que é possível da gente compreender como vontade divina, como lei divina? A forma como a natureza se comporta. A forma como a natureza se comporta. As leis da natureza. Isso a gente pode compreender. Como que é o funcionamento orgânico, matemático das coisas. As leis naturais, as ciências, meus caros. O nosso grande São Tomás de Aquino pensa na ciência, né? A gente tem aí muito governante que é negacionista, mas até o São Tomás de Aquino pensava na ciência. Vejam só que interessante. Ele pensa que a partir da ciência, da biologia, da matemática e da filosofia, ou seja, da observação
das coisas como são, da observação das coisas como são, da atividade científica, né? A partir das ciências naturais. A gente vai ter pistas, a gente vai ter como extrair algo da lei etérea, né? A partir dos resultados, das percepções, das leis naturais, das coisas como são, a gente pode passar a perceber esses elementos da lei etérea, da lex aeterna, né? É a partir da lex naturalis, né, que a gente percebe a lex eterna. Só que, veja, a gente percebe como? A gente percebe a partir de uma linguagem científica, a partir de uma pesquisa, a partir de um reconhecimento das coisas no mundo como são. E ele pensa num sentido bem natural das coisas mesmo, né? Talvez São Tomás de Aquino tenha sido o primeiro ambientalista da história, né? Ele pensa na natureza como um provérbio mesmo, né? Ele pensa na natureza como um cântico universal. Ele pensa no meio ambiente, nas árvores, nas flores, na harmonia da vida, ele chega a falar isso, né? Ele pensa na harmonia da vida como uma relação direta entre Deus e os homens, né? Ele fala que é impossível para a humanidade encontrar Deus, mas entre Deus e a humanidade tem a natureza, né? Tem tudo que é natural. E a partir do contato natural com as coisas, dessa relação com a natureza, com a relação científica com a natureza, com a relação de observação da natureza, com o sentir da natureza, são a forma mais própria da aproximação da lex eterna. Porque ali a gente consegue definir essas relações específicas, a gente consegue definir essas relações fundamentais sobre o que é a lex eterna a partir das leis naturais, né? Então é importante a gente ver, por exemplo, ele cita isso, se você machuca uma árvore, né, se você corta parte de uma árvore, parte dessa árvore apodrece. Isso é uma relação natural, existe uma lei, existe um regramento que faz com que se você corta pela metade um caule, um tronco de uma árvore, parte dela vai morrer. Então, isso vai trazer uma estrutura legal, né? Se você tira uma planta com a sua raiz de um lugar e coloca em outro, ela sobrevive, ela nasce em outro lugar. Ele vai ter sempre essas relações naturalísticas de observar a natureza como pistas da possibilidade de encontro da lei orgânica e da lei de Deus, né? E daí que vem a questão dele. Porque a preocupação do Aquino é com a lei humana, né, que é a lei do Estado, que é a lei humana. E a lei humana, essa lei do Estado, ela tem toda essa relação que a gente conhece de legislação, de controle social, de organização social. Só que a proposta do São Tomás de Aquino é justamente nossa obrigação, né, já que a humanidade, assim como a gente já viu nas outras estruturas teológicas, né, a humanidade tem obrigação a clesis, né, ao caminho, né, para o julgamento final. Tem obrigação a isso. E assim como em Agostinho, a humanidade deve viver, né, viver contra si, né, aquela ideia do amor de Deus e o desprezo de si. Né? Lembra que não foi aqui. Amor de Deus e o desprezo de si. A gente viu na aula passada isso, né? Essa ideia da gente se anular em função da nossa aproximação, etc. Essa é uma ideia de Agostinho. Diferentemente, o São Tomás de Aquino percebe que há uma possibilidade da humanidade criar sua própria legislação, suas próprias leis. Porque ele pensa assim, a humanidade é um ponto fora da natureza. Então é especial de alguma forma. Tanto que ele fala o seguinte, pensem só, todos os elementos na natureza, ele fala inclusive em elementos cósmicos, né, tem um telos, tem uma finalidade, assim como define Aristóteles. Né? Então, o vento, ele está lá para ventar, né? Ele tem sua função, ele faz aquilo, é o que ele faz. Né? A árvore está ali para dar frutos, é isso que ela faz. Né? As coisas estão, né,
As coisas estão. Os animais, eles nascem, vivem, caçam, se reproduzem, morrem. Eles têm uma função na vida, né? O sapo vai comer a mosca, a cobra vai comer o sapo, o cavalo vai comer a cobra, né? O ciclo da vida, já diria o Mufasa para o Simba, né? É importante entender o ciclo da vida, ter respeito, porque quando os leões morrerem, eles viram adubo e alimentam os antílopes. É assim que é o ciclo da vida, né? E vejam só, a partir disso, o Aquino pensa, bem, a Lex Humana, ela deve se inspirar e ela deve se observar a partir da Lex Naturalis, né? Então, não, a gente não pode emular uma lei divina, a gente não pode tentar se aproximar de Deus, a gente não tem essa capacidade, mas a gente pode se basear na Lex Naturalis, na natureza. A nossa relação com a natureza é o que vai perceber a nossa estrutura. E a nossa estrutura é justamente essa. Tudo tem uma função e a gente não. Se a gente não tem função nenhuma, qual é a função da humanidade? Qual é a finalidade humana? Né? A finalidade humana não tem nenhuma. O ser humano não dá nada. É como a gente já falou, a única produção humana é a merda. Né? A gente não tem nada que não seja nada. Tudo que a gente tem, a gente extrai da natureza. Eu sou um grande escultor. Não, você extrai a madeira da natureza e modifica ela. Não, mas eu sou um grande cozinheiro. Não, você extrai o alimento da natureza e modifica ele. Ah, mas eu sou um grande engenheiro. Não, você extrai ideias naturais e constrói a partir de elementos naturais. Então a gente não faz nada, né? A gente não tem sentido. Mas não. A ideia aqui é justamente, se pela natureza da humanidade nosso sentido não se encontra em nós mesmos, e veja só que interessante essa lógica do Aquino, né? Todo elemento natural tem seu telo, sua finalidade, em si mesmo. O vento venta, né? A árvore cresce. A humanidade não. Então não tem? Tem. Então, logo, a finalidade da humanidade é o outro. Alium. Alium. Né? É o alium. Alium é o outro. Né? É aqui que se encontra, mais uma vez, uma interpretação interessantíssima dele sobre a estrutura teológica cristã do amar o próximo como a ti mesmo. Vejam, é a ideia de que a finalidade da humanidade, da Lex Humana, é agir para o outro. Nós não temos finalidade para nós, porque a gente deve agir para o outro. Quem é o outro? Para qualquer outro, tanto o outro ser humano quanto a natureza. Se a gente agir fora de nós, a gente age de acordo com Deus. Isso que é interessante de São Tomás de Aquino, porque essa é a interpretação divina dele. Deus age para o outro, e nós somos a representação mundana de Deus, de agir, e nossa função é agir para o outro, para o mundo, para a lex naturalis, tanto para outros seres humanos quanto para a natureza. A lex humana deve se basear em agir como se outro. Eu não ajo para mim, eu ajo para o outro, eu ajo como se outro. Eu vou agir para o outro, eu vou agir a partir dessa função do outro. Se eu ajo para o outro, esse é o caminho mais interessante do Tomás de Aquino para encontrar a ideia de agir por dever e agir por vontade, porque é o agir para o seu telos, a sua finalidade, que é agir para o outro. Estão entendendo isso ou não? Comentários e dúvidas e comentários e dúvidas? Beleza, beleza. Vou deixar aberto que vamos fazer um intervalo de 5 minutos para tomar uma água, que estou suando, feito um doido aqui nessa sala aqui. Bom, intervalinho para fazer. Deixa eu ver se os nomes de vocês estão todos certinhos. Eu sempre gosto de conferir para ver se ninguém colocou iPhone, né? Brau, Daniela, Glaucio, tá todo mundo aqui, vou fazer a chamadinha. 5 minutinhos a gente está de volta, tomem uma aguinha ali, pensem nisso, vejam se você tem umas dúvidas a respeito dessas questões. 5 minutos, estamos de volta. Recording in progress. Isso aí, pessoal.
gente vai retornando aos poucos. Restou alguma dessas questões aí para a gente continuar? Bom, então agora vamos fazer uma leitura. Eu voltei a gravar? Voltei. Vou fazer uma leitura de outra passagem da Suma Teológica do Aquino para facilitar a nossa compreensão. Cadê? Por que é que às vezes não aparece? Tem que aparecer. Apareceu. Veja só, vamos lá acompanhar a nossa citação. Ora, a primeira das condições está incluída na segunda, pois o que é feito por ignorância... Vamos voltar na relação daquela citação que a gente estava fazendo aqui, né? Agir por vontade e agir por dever, né? A primeira das condições está incluída na segunda, pois o que é feito por ignorância é involuntário, né? Então, veja, se você age bem, mas age sem saber, não é um ato justo. É só um ato ocasional. É interessante isso pro Aquino, porque para ele você é indispensável, é obrigatório que você tenha a ideia do ato justo, né? Do ato e agir por ignorância, ainda que seja um ato bom, é um ato ocasional. Não se trata de um ato justo, né? Não se trata de justiça. A justiça ela não pode ser por ignorância. Um ato bom é simplesmente, vou até escrever isso daqui. Um ato por ignorância, né? Um ato involuntário, né? Ele não vai ser justo. Não se trata de ato justo. Não se trata de justiça. E sim de algo ocasional. De um ato ocasional. Não é o suficiente para considerar algo justo. Bem, segundo Aristóteles, né? Por isso, na definição de justiça, menciona-se primeiro a vontade, né? Menciona-se primeiro a ideia de vontade. A vontade deve estar dentro da função de justiça, para mostrar que o ato de justiça deve ser voluntário. Ajuntam-se, porém, a constância e a perpetuidade, né? A constância e a perpetuidade, meus caros, elas estão ligadas à estrutura teológica, né? Então, mas também, deixa eu grifar aqui, mas também a constância e a perpetuidade a gente pode chamar, de certa forma, de uma versão teológica, de uma versão teológica da ideia aristotélica de Frônias, né, do hábito. Enquanto para Aristóteles a gente está na ideia do hábito, para Aquino a gente está na ideia teológica da perpetuidade, do etéreo, do eterno, né, da perpetuidade, para indicar a firmeza do hábito. Ou seja, você age permanentemente dessa forma, né? É perpétuo. Só que por que ele não usa o permanente, o afrônesis, o hábito? Porque ele quer relacionar essa ideia à ideia divina, né? Então, ao mesmo tempo que ele está falando que existe uma voluntariedade, existe uma humanidade, né? Porque o que é voluntário, né? O que é voluntário? O que é voluntário está ligado à liberdade de vontade, que é próprio da humanidade. Então, a voluntariedade, a vontade, é um elemento principalmente humano, é um elemento ligado à humanidade. Enquanto a constância e a perpetuidade, na perpetuidade, não estar no tempo é uma definição própria divina. Então, ele está tentando fazer essa relação aqui, né, entre o divino e o humano, né? Então, a constância e perpetuidade para indicar a firmeza do ato. Assim, pois, referida definição da justiça é completa entre Deus e os homens, né? A não ser que se tome pelo hábito. Aqui que está o problema. Porque quando se torna hábito, diferente de Aristóteles, a versão dele, o hábito ele torna involuntário o ato.
Então, o mais interessante é que não se torne hábito, que toda ação seja pensada para o que se chama de klesis, né? Pelo caminho, o caminho da verdade e da vida. Né? A klesis, diferente do hábito aristotélico, diferente do hábito em Aristóteles, para Aquino, nisso há involuntariedade. Por conseguinte, todo ato deve ser pensado como potência de klesis. A ideia teológica do caminho da verdade. É o caminho de Deus, o caminho da verdade, etc. Caminho, verdade e vida, né, que é a própria definição cristã. Né? Todo ato deve ser pensado, nenhum ato pode ser deixado de ser pensado porque ele se torna involuntário. Se ele se torna involuntário, não temos mais justiça no ato. Então, o hábito tem que ser necessariamente voluntário. Né? Então, ele não pode cair na rotina. A ideia é basicamente essa. Bom, continuemos então. Que é especificado pelo ato, já que o hábito se ordena ao ato. Para dar essa definição, sua devida forma, bastaria dizer: a justiça é o hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, alguém atribuiu a cada um o seu direito. Ou seja, ao outro, alium. Essa definição é quase idêntica à que Aristóteles enuncia. A justiça é o hábito que leva alguém a agir segundo a escolha que faz do que é justo. Bem interessante essa relação. Né? Bem interessante essa relação dele. O hábito por si é involuntário. Mas sim, a vontade deve estar necessariamente ligada à ideia perpétua, à ideia da constância e perpetuidade. Ou seja, vontade e perpetuidade. Todo ato pensado separadamente como algo justo. E, ao mesmo tempo, sou justo porque eu quero. Sou justo porque eu quero e não sou justo porque simplesmente preciso. Sou justo porque preciso, mas também porque quero. Não sou justo por acaso. Sou justo porque quero. Essa é uma ideia extremamente importante no nosso autor, São Tomás de Aquino. Estão entendendo isso até aqui? É isso aí. Uhum. Uhum. Beleza, então vou mudar de slide. Certo. Então, beleza. Aqui a gente tem um resumo disso tudo. Para que a gente se forme a lex humana, que inclusive está diretamente ligada com a ideia, né, lá do Aquino da Cidade dos Homens, né, da Cidade dos Homens, que se distancia da Cidade de Deus, só que a ideia aqui é justamente uma cidade dos homens possível, né, uma cidade dos homens possível de ser justa. Né? A gente vai ter basicamente essa ideia. A legislação, a lei humana, então ela vai estar regida por constância, o ato por dever, e perpetuação, ato por querer. É constante porque eu devo, há uma constância de dever. É perpétuo porque eu quero, porque o querer é o que nos liga a uma vontade teológica. Essa constância, essa perpetuação, ela se revela no agir no outro. Né? Então, eu ajo por dever e ajo por querer no outro. Lembrando que esse outro é a ideia do alium. Né? É a ideia do alium. Alium é a ideia do outro além, né? Então, esse alium, ele está de acordo com aquilo que está fora de mim. Então, isso pode ser agir tanto quanto ao outro, quanto a outro indivíduo, tanto quanto a outra coisa. Né?
quanto a outra coisa. Ou seja, quanto a algo que não está em indivíduo, mas está na natureza, está nos animais, está em qualquer outra dessas coisas. O agir por constância e agir por dever, ele sempre está direcionado ao outro. Né? Sempre está direcionado ao outro. E assim a gente tem justiça. Por conseguinte, quando a gente tem essa estrutura de justiça no outro, né, a gente, a gente exclui a ideia de justiça para si. Por que excluir a ideia de justiça para si? Porque se mantém a ideia de Santo Agostinho. Se mantém a ideia de Santo Agostinho, porque a justiça para si é a ideia de amor de si, que é o fundamento da cidade, dos homens, e o afastamento da cidade de Deus, que é a cidade justa. Né? E lembrando que o amor de si, né, o amor de si, causa o desprezo de Deus. Por outro lado, agir pelo outro seria a ideia de justiça, porque seria o amor de Deus como desprezo de si. Desprezo de si aqui é importante porque não significa necessariamente se odiar, mas significa se tirar do centro das relações para que então se possa agir, né, nessa estrutura do outro, na estrutura do alien, da estrutura daquele que não está em mim, aquele que está fora da minha relação pessoal e primária, né, que está fora da minha relação pessoal e primária. E aí? E aí? Amanda voltou com uma terrível tristeza na cara, parece que chorou no intervalo. Eu também choraria, mano. Eu também choraria nessa vida triste. Meus caros, alguma coisa ocorreu, né? Não sei se é a falta de dúvidas de vocês, né? Porque vocês realmente não estão tendo dúvida nenhuma. Que é só isso. Eu tenho, Flor. Não sei se eu entendi. Eu tenho uma dúvida também, professor. Então diga. Porque assim, então para ele, a gente tem o dever e a vontade. Isso. Mas a gente tem que fazer o ser justo para o outro. Então, se eu tenho uma ocasião, né? Que eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas o meu dever é fazer outra, porque esse dever se aproximaria do outro. Então, eu tenho que fazer o dever, deixar a minha vontade? Ah, é boa pergunta. Dever e vontade. Dever e vontade, em tese, são paradoxais. São duas coisas diferentes. Agir por dever e agir por vontade, em tese, na lei humana, são coisas distintas. Ou você age por dever, ou você age porque quer. Tecnicamente, você fazer o que quer ou fazer o que precisa são coisas, né, diametralmente opostas. Né? Só que esse paradoxo do dever e da vontade, ele, para haver justiça, ele deve caminhar junto. Né? Deve estar sempre interligado. Aí você me diz, bom, eu devo agir dessa forma, mas eu quero agir de outra forma. Bom, se você deve agir de uma forma, mas quer agir de uma forma, isso significa que você está agindo como, né, como amor de si, como diria Agostinho. Ou seja, se você deve agir dessa forma e tem vontade de agir como outra, significa, para isso que você se afasta da justiça, né, se afasta da justiça, ou, em termos teológicos, pecado. Né? O fundamento do pecado é a vontade fora do dever. O fundamento da justiça para eles é muito parecido com a ideia do pecado, que é a ideia do amor de si, de você agir para si mesmo. Se você age por dever, se você age só por dever, né, mas você decide agir certo, então sua opção, apesar de ter outra vontade, é agir corretamente. Né?
Mas o problema é que você não agiu por vontade. Então você agiu por inconsciência. E daí não seria justo. Daí não é Não justo. seria justiça. Então, ainda que você haja por dever, se não tem vontade, é causal e injusto. Significa que você está se deixando levar pelos seus próprios instintos humanos. E daí o que eu faço? Você não faz nada. Esse é o problema. O que você faz? Você vai lá, pede perdão, reza umas Ave Maria e tenta ser melhor. Melhore. Né? A ideia é basicamente essa. Melhore. Se você não é capaz de agir por dever e agir por vontade ao mesmo tempo, você não será justo. Você sempre será causal e injusto. Entendi. Essa é a ideia. Entendeu? Agora ficou mais claro. Obrigada, professor. Beleza. Alan, e você? Não, professor, na verdade é que assim, tá difícil assimilar. Eu não sei nem o que perguntar, essa é a dúvida. Mas vamos tentando construir junto aqui. Vou tentar construir junto aqui a questão. O que está te incomodando no Tomás de Aquino? O que te incomoda nesse sujeito? Não é nada assim de incômodo. Eu não sei, eu não estou conseguindo assim assimilar mesmo a matéria assim. Pelo menos hoje eu não consegui interagir, absorver ali algo assim que desse assim para interagir, enfim. Realmente, você está falando assim, eu estou tentando ali entender, mas de fato assim não estou conseguindo assimilar bem hoje. Eu não sei se é o assunto. Tem dia que eu consigo assimilar um pouco melhor, né, da matéria. Hoje não tá legal. Mas e eu nem bebi, hein? Pois é. E eu nem bebi. Né? Às vezes teria ajudado. Talvez, né, se tivesse bebido, pode ser que fosse melhor. Mas tem solução. Porque a gente tenta pensar, então, nas razões. Né? Talvez a gente tenha que começar de trás para frente. Vamos tentar pensar em porquê. Né, que o Agostinho está querendo, o que o Tomás de Aquino está querendo fazer. O Tomás de Aquino está querendo provar, né? Basicamente ele está querendo provar que é possível uma sociedade justa. Por que ele está querendo provar isso? Porque os medievais anteriores a ele diziam que era impossível. Se a gente for pegar Santo Agostinho, ele vai falar, não é possível que haja uma sociedade justa. Porque a sociedade ela é fundada e forjada no pecado, na visão teológica do pecado. Então não tem possibilidade de uma sociedade justa. Se a gente for ver na aula passada lá aquela ideia do Agostinho de cidade de Deus e cidade dos homens, é justamente essa ideia. Porque você não tem como fabricar uma estrutura humana, porque a lei é uma estrutura humana, é uma fabricação humana. Não é possível a gente fabricar uma estrutura humana que seja justa. Só que o Tomás de Aquino, ele é um leitor dos gregos, e ele é um leitor muito forte do Aristóteles. E o Aristóteles lá atrás que a gente viu, ele tem aquela ideia, diferente do Platão, do mundo das ideias, ele tem aquela ideia que a justiça está em nós e está no ato. Então a gente pode agir de forma justa. O que ele está querendo fazer é concordar com essa ideia, é falar, sim, é possível a gente construir em si mesmo um ato justo, mas, ao mesmo tempo, ligar isso à ideia teológica de que a justiça, o conceito de justiça está em Deus e não nos homens. Então, ele está querendo procurar uma forma de falar, o ato pode ser justo, mas esse ato justo é um esforço humano, é um esforço procedimental de aproximação a esse etéreo, a esse divino, esse conceito acima da humanidade. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar falar assim, a humanidade é capaz de produzir justiça. Mas para ela produzir essa justiça... Então, Diga. Diga, pode falar. Assim, esse questionamento, essa ideia dele, da justiça, né, tá ligado a Deus. Ele falava assim, ele tinha essa ideia na época para fazer com que as pessoas vivessem uma sociedade justa, enfim, ou era realmente pensando em Deus e pensando no paraíso? O que era a ideia dele de fato? Era fazer com que a humanidade vivesse de forma correta, ou vivesse de forma correta para ter lá o paraíso lá no céu, coisa assim? Essa é uma dúvida interessante, porque eu mesmo já tive essa dúvida. Vocês não chegaram a ter aula com ele, porque ele deu aula só de manhã, que é o professor Zene, que é um tomasiano. Eu já fiz uma pergunta muito parecida com essa para ele. E o Zene é um cara que conhece muito Tomás de Aquino. E ele fala que o Tomás de Aquino, dos filósofos, se a gente for pegar a historiografia dele, talvez ele seja o mais
devoto de fato. Porque se a gente for pegar o Santo Agostinho, ele parece ser político demais. Parece ser uma estrutura muito política. O Tomás de Aquino, ele parece realmente querer uma aproximação divina. Ele parece se preocupar com a aproximação divina da humanidade. Só que ele também se preocupa sobre as condições de uma humanidade coerente, uma humanidade pacífica. Ele acredita muito na possibilidade de, se ele acredita numa função divina, se ele acredita numa função de Deus, a partir disso ele consegue criar uma sociedade justa e pacífica, principalmente. E pela ideia de justiça, que para os medievais é uma ideia muito ligada a Deus, ele talvez ele procura construir uma sociedade pacífica a partir da justiça. Então, se a gente, pelas leituras do Zene, né, por essa opinião, talvez ele vai dizer que sim, o Agostinho ele acreditava, ele queria uma sociedade voltada a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele cria uma sociedade pacífica enquanto sociedade viva. Né, enquanto uma sociedade viva. Ele quis criar política, mas pensando em uma aproximação do que é bom e o que é justo. Né? Então, talvez fosse esse o objetivo dele de fato. Né? Agora, eu não sei, né? Ficam todos os nossos questionamentos sobre as intenções dessa época, etc. Né? Mas me parece muito menos uma carga política autoritária como tem Agostinho, que parece que é para legitimar a força da monarquia e para legitimar a força do clero, do que em Tomás de Aquino, que ele funciona muito mais como uma produção ali de uma sociedade pacífica, uma sociedade justa, porque é justamente essa ideia. Já que é um paradoxo dever e vontade, a nossa saída é agir para o outro e nunca para a gente mesmo. Então é uma sociedade que se autocuida, tanto entre as pessoas quanto na natureza. E ele pensa nessa função. Se a gente age para o outro, a gente alcança a justiça porque eu cuido do outro e cuido da natureza. Então eu tenho uma sociedade harmônica. Né? Talvez esse seja o objetivo dele, uma sociedade harmônica no meio ambiente e nos indivíduos. Vai ficando mais claro assim? Sim, tá sim. É isso aí. Meus caros, é isso aí. E agora eu lhes pergunto. E aí? Encerramos por hoje? Vocês estão com vontade de descansar? Né? A Daniele nem ligou a câmera. A Amanda não precisa nem perguntar, que mal conseguiu fazer a pergunta sem fechar o olho. Né? Então, acho que vocês estão querendo descansar. Né? Aí a Daniele voltou, levantou da cama para aparecer agora. Olha só, gente, tá tudo bagunçado, cabelo. Pois é, você vê que Ô, professor. Eu estava pensando. Vou Boa noite. soltar Aqui é um o negócio. Braulio. Peraí que tá dando, eu não sei quem tá falando. Peraí, quem que tá falando? Eu não tô vendo. É o Braulio? É o Braulio. Tá. Oi, diga. Isso. O que é que você toma aí para você ficar com essa energia toda aí até essas horas, sexta-feira à noite aí? Nada. Eu também quero tomar, Tirando o dia inteiro a litros e litros de café energético, né? Mais nada. Eu acho que nem se eu tomasse um de 2 litros, eu ia ficar com energia dessa. É procedimento, Braulio, porque não é agora, é distribuído durante o dia inteiro. Né? Então, durante o dia, eu tomo uns 4 litros de café, espaçados. Então, Nossa. chega essa hora, você está explodindo. Né? A ideia é essa. Eu tô aqui com o olho aberto, o outro fechando para descansar um e descansar o outro. Nada, vou terminar isso daqui, ainda vou tomar um arzinho, porque daí eu vou no outro quarto que tem o ar, e ainda vou escrever a noite toda, eu vou escrever a tese ainda hoje, não, tem muita noite pela frente ainda. Não, a madrugada ainda tem muito que nos ajustar. É o que vocês vão fazer também. Vocês vão desligar essa aula e vão estudar, né? Porque senão o negócio vai pesar para vocês. Com certeza. É isso aí. Então, beleza, meus caros. Vamos lá, vão descansar aí, vão fazer as suas refeições e etc. A Daniele, agora que ela levantou, vai ter que deitar de novo, né? E assim por diante. Amém. Pois é. Então, beleza. Pessoal, boa noite para vocês, bom final de semana. A gente vai se falando. Até mais. Boa noite, pessoal. Bom Abraço. final de semana.